Quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Você usa esses álibis? As pessoas que não obtêm êxito possuem um traço em comum. Conhecem todas as razões do fracasso e têm o que acreditam ser álibis incontestáveis para explicar sua falta de realizações. Alguns dos álibis são inteligentes e há os que se justificam pelos fatos. Mas álibis não servem de dinheiro. O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou sucesso? Um analista de caráter compilou uma lista dos álibis mais comumente empregados. Ao ler a lista, examine-se cuidadosamente, determinando quantos deles são propriedade sua. Lembre-se também que a filosofia apresentada nesse livro torna qualquer desses álibis obsoleto. Se eu não tivesse mulher e família. Se eu tivesse pistolão. Se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse boa instrução. Se eu pudesse arranjar um emprego. Se eu gozasse de boa saúde. Se eu tivesse tempo. Se os tempos fossem melhores. Se os outros me compreendessem. Se as condições que me cercam fossem diversas. Se pudesse viver minha vida novamente. Se eu não temesse o que eles diriam. Se me tivessem dado uma oportunidade. Se eu tivesse agora uma oportunidade. Se não implicassem comigo. Se nada acontecer que me impeça. Se eu fosse mais jovem. Se eu pudesse fazer o que quero. Se tivesse nascido rico. Se pudesse encontrar as pessoas certas. Se eu tivesse o talento que alguns têm. Se eu ousasse me impor. Se eu tivesse aproveitado oportunidades passadas. Se as pessoas não me enervassem. Se eu não tivesse de lidar com a casa e com as crianças. Se eu pudesse economizar algum dinheiro. Se o patrão me desse valor. Se eu tivesse alguém que me ajudasse. Se minha família me entendesse. Se eu vivesse numa cidade grande. Se eu pudesse começar. Se eu fosse livre. Se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas. Se eu não fosse tão gordo. Se conhecessem meu talento. Se pudesse conseguir uma oportunidade. Se pudesse saldar minhas dívidas. Se eu não tivesse fracassado. Se eu soubesse como. Se todos não fossem contra mim. Se eu não tivesse tantas preocupações. Se eu pudesse me casar com a pessoa certa. Se as pessoas não fossem tão tolas. Se minha família não fosse tão extravagante. Se eu tivesse mais confiança em mim mesmo. Se a sorte não estivesse contra mim. Se eu não tivesse nascido sob signo errado. Se não fosse verdade que o que tem de ser, será. Se eu não tivesse de trabalhar tão arduamente. Se eu não tivesse perdido dinheiro. Se eu morasse noutro bairro. Se eu não tivesse um passado. Se eu tivesse um negócio só meu. Se os outros me ouvissem. Se, e esse é o maior de todos, se eu tivesse a coragem de me ver como sou realmente, descobriria o que há de errado comigo e me corrigiria. Poderia então ter oportunidade de lucrar com meus erros e aprender algo da experiência alheia, pois sei que há algo errado comigo, se não estaria agora onde estaria se tivesse passado mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para encobri-las.